Quando o cabeleireiro está fazendo uma descoloração, ele está lá deixando a cliente loira, o que acontece? Muitas pessoas falam assim, já abriu a cor? Isso já virou um dito popular, não tem muito uma nomenclatura para dizer, mas o correto pro cabeleireiro falar é já chegou na altura de tom desejada, porque o profissional ele precisa saber qual é a altura de tom, tá? Porque se ele não souber sobre a altura de tom e o fundo de clareamento, fica muito difícil o profissional trabalhar com o cabelo loiro. Vocês vão ouvir muito falar sobre isso, tá? Altura de tom e fundo de clareamento. Se você definiu, se você decidiu ser especialista em loiras, assim como eu, você vai ter que estudar muito sobre altura de tom e sobre fundo de clareamento, se você quiser ser um especialista, ser um excelente profissional, tá? Dentro ainda, gente, falando dentro desse universo de cor, vamos falar sobre mechas ainda, tá? Esse é um tipo de serviço que existe muita dúvida dentro do salão. Na verdade, a cliente, sempre que tem mechas, ela chega no salão e ela quer fazer matização. Só que existem muitos profissionais que não sabem a diferença da tonalização e da neutralização. Gente, tem muita diferença entre eles. Eles são feitos basicamente da mesma forma. Lembra que eu falei dos felinos, a característica de cada animal diferente? Só que cada um desses serviços, eles têm a sua particularidade. O que é uma tonalização, Cal? A tonalização é quando eu faço uma descoloração no cabelo. Eu deixei a cliente loira. Fui lá, passei o pó descolorante, a mecha tá clarinha e eu descolori esse cabelo numa altura de 9. Ok, o 9 é um loiro muito claro. Eu descolori esse cabelo e eu preciso tonalizar. Ele tá com uma cor que eu não quero ver, ele tá com um fundo muito amarelo. Ele tá com 9.3. Vocês vão entender mais sobre isso quando vocês estudarem sobre colorimetria. Mas ele está um loiro muito claro dourado. Só que eu não quero enxergar dourado. A cliente, ela gosta do cabelo com um tom platinado. O que é platinado? É um cabelo mais acinzentado. Então eu preciso fazer uma tonalização. Eu vou aplicar um tonalizante. Quando eu for aplicar esse tonalizante, ele tem que ser na mesma altura de tom, que é 9. Ou 9.1, ou 9.01, ou 9.02, né? Enfim, da família do 9. Então, o tonalizante, ele é na mesma altura de tom. E ele tem um tempo de pausa de 25 minutos. Na maioria das vezes, tá? Tem alguns cabeleireiros que deixam 20 minutos, alguns cabeleireiros que deixam 30, mas a tonalização, ela precisa desse tempo para que haja fixação da cor, tá? Como que é a matização, Cal? A matização é muito parecida. Você vai querer colocar uma cor naquele cabelo que está claro que você descoloriu. Só que a diferença é que eu vou continuar no exemplo do 9, tá? Você descoloriu o cabelo numa altura de 9, tá um loiro muito claro. Por que a matização é diferente? A matização é diferente porque ao invés de você aplicar um tonalizante que é numa altura de 9, que é a mesma altura que você descoloriu, você vai aplicar um tonalizante numa altura de tom inferior, ou seja, um tom mais escuro. Então, por conta desse tonalizante, vamos supor que o cabelo foi descolorido numa altura de 9 e você vai aplicar um tonalizante numa altura de 5 ou de 4. Então, você está vendo? Essa altura de tom é uma e essa altura de tom é outra. Ele vai descer
4 tons. E essa matização chama matização porque como esse cabelo está muito claro numa altura de 9 e eu vou aplicar um tonalizante numa altura de 5, eu tenho que aplicar muito rápido. Eu não posso deixar a pausa de 25 minutos, porque senão esse cabelo vai ficar com cor de rato, vai chumbar. O loiro, ele vai começar a ficar escuro, 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 escuro e vai ficar com aquela cor de rato. Então, por isso que chama matização, porque você dá um susto no cabelo de cor. Você coloca uma quantidade muito grande de pigmento escuro, o cabelo fixa aquela cor e dali a pouco você tem que tirar e tem que lavar rapidinho, porque senão vai chumbar. Essa é a diferença da matização e da tonalização. E qual que é a diferença da neutralização para matização e tonalização? A diferença é que quando você vai fazer uma neutralização, o nome já está falando. Se você está com o cabelo numa altura de 9.3, que é geralmente quando o cabelo descolore, ele fica um loiro muito claro, que fica bem amarelo, você quer trazer ele para uma cor neutra, que nós chamamos de marrom. Então o que você quer? Você quer eliminar o 3, você quer deixar ele numa cor natural, na cor neutra, porém na altura de 9. Então você está neutralizando o reflexo que está no cabelo, certo? Isso significa neutralização. Então existe diferença entre os procedimentos. Muitos profissionais não sabem isso e falam que tudo é matização. E não é tudo que é matização. E você precisa saber. Porque se chega um cabeleireiro e fala para você, olha, eu quero que você faça uma neutralização naquele cabelo daquela cliente para mim, porque eu vou atender uma outra cliente agora, você faz uma neutralização no cabelo dessa cliente, você vai saber o que é? Se ele virar e falar para você assim, eu quero que você faça uma tonalização no cabelo dela, e se você fizer uma matização ao invés de tonalização? Você entendeu? Então você precisa saber as nomenclaturas dentro do salão.